E hoje comigo no Conexão Empresarial, essa presença muito especial da doutora Débora Raspantini. Doutora, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Ela que é advogada, especialista em direito tributário e empresarial. Doutora, a gente vai falar com você sobre um ponto muito importante, esse planejamento tributário, né? Eu, há um ano atrás, montei uma empresa e aí chegou na hora de decidir o regime tributário, né? Vai ser optante pelo Simples, não vai? Aí vem os escritórios de contabilidade e vem nos auxiliar, né? Claro que cada segmento, cada serviço tem uma orientação ali, né, para qual regime seguir, mas eu queria que você falasse erros comuns, né, coisas que as pessoas nem pensam, mas que uma boa orientação tributária de uma advogada como a doutora pode auxiliar o empresário. Então, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada, é um prazer estar aqui. Realmente, na hora da abertura da empresa, sobretudo para quem não transita desde sempre no mundo empresarial, né, que chega ali com muitas dúvidas, com contabilidade, com gestão, com administração, por vezes com funcionários, enfim, não é fácil você gerir uma empresa. E quando você abre uma empresa, você sempre tem em mente que você tem um sócio. Exato. E esse sócio é o Estado, né? Que você tem ali que arcar sempre com a sua responsabilidade tributária, com a incidência tributária ali que o seu negócio vai gerar. E é muito comum o empresário, quando abre a empresa, já automaticamente pensar no Simples Nacional. O nome já atrai, né? É simples, bom, vou pagar menos, parece, né? Porque ninguém quer pagar imposto, parece, né? Isso, exatamente, já te dar ali aquela sensação de que você vai economizar na sua tributação. Mas nem sempre isso é uma realidade, nem sempre. Tem muitos setores que quando você começa a abrir mesmo a contabilidade, nota por nota, e ver a incidência e cada alíquota que se aplica, a sua empresa terá um desconto muito maior, por exemplo, no lucro presumido, do que no Simples Nacional. É muito comum em comércio, por exemplo, autopeças e situação do gênero, você ter uma economia muito maior ali no lucro presumido do que no Simples Nacional. Doutora, você falou sobre autopeças. Vamos usar esse exemplo só para o nosso telespectador entender isso, porque quando você opta pelo Simples, a empresa ela manda para o escritório de contabilidade ali o que recebeu, né, o faturamento do mês, faz uma porcentagem que varia de 6 a 9, 10% mais ou menos, né, e paga o seu imposto. Mas no caso, por exemplo, que a doutora mencionou de autopeças, por que seria melhor no lucro presumido? Eu acredito que é porque tem, assim, centenas de peças diferentes e cada uma entra numa incidência de imposto diferente. Exatamente. Tem uma diversificação de produtos muito grande e cada produto ele vai ter uma tributação diferente. E no dia a dia, a sua contabilidade não consegue abrir... Olhar de forma profunda em cada uma dessas situações. E realmente dar ao contribuinte, né, dar ao cliente todos os descontos e todas as reduções que ele poderia estar tendo para aquela atividade. Tanto que é muito comum em vários segmentos, tá? Não só em autopeças, de tempos em tempos, efetuar uma recuperação de crédito tributário, por exemplo, que vai chegar um profissional e vai abrir todas as notas, vai abrir toda a sua situação fiscal e vai ver todos os descontos que você consegue apurar e, a partir daí, fazer uma compensação tributária. Até quantos anos o empresário pode fazer esse resgate? Normalmente, a regra é 5 anos. Tá? Mas com exceções, sempre tem casos pontuais, né? Mas normalmente 5 anos você consegue se aproveitar de benefícios. Doutora, agora eu acredito que o empresário, o empreendedor que está nos assistindo, que já está no mercado há alguns anos, vai se reconhecer, porque é muito comum o empresário ter algum tipo de dívida, né, de débito com os tributos, seja com tributos municipais, estaduais, federais, principalmente federais. Primeiro, claro, as pessoas, principalmente no Brasil, onde o empresário muitas vezes tem a sensação de que paga imposto e não tem a proteção necessária, né? Com estradas de qualidade, uma infraestrutura de segurança, enfim. Então acaba que as pessoas, empresário e a população em geral, não gostam de pagar imposto porque não sente o benefício voltando. Mas é uma lei e tem que pagar, e quando não paga, isso vai para a dívida, né, ativa da União, pode ser executado, e aí você tem uma série de problemas, né, como você não consegue emitir uma certidão negativa e tudo mais. E o que isso pode trazer de problema para uma empresa que não está com seus tributos em dia, consequentemente, não tem também a emissão das certidões negativas de débito? A certidão negativa de débito, ela é sempre um documento indispensável para a manutenção e para a sustentabilidade empresarial do seu negócio.
É através dela que você vai conseguir efetuar grandes contratos, que você vai conseguir participar de licitações com o poder público, que é obrigatório. Então, você estar sem a CND realmente faz com que a sua empresa não tenha grandes oportunidades, né? Então, manter a CND em dia é sempre o principal objetivo do empresário no geral. Mas, contudo, nem sempre isso é possível, realmente, nem sempre é possível arcar com toda a cadeia tributária. Especialmente depois, tudo bem que já faz quase 5 anos, mas a gente teve uma pandemia, né, que atingiu todo o setor de comércio e de serviços, e a primeira coisa que as pessoas deixaram de pagar foram os tributos. Por mais que o governo fez ali uma carência de 3 meses, mas eventualmente tem que pagar, né? E ainda as empresas estão se recuperando, é um cenário ainda de recuperação pós-pandêmica, né? E você tem inscrições em dívida ativa que te cerceiam ali de tirar a CND e tem outras situações que podem comprometer. Você pode sofrer uma penhora repentina e tirar o seu fluxo de caixa, dinheiro que você precisava para pagar funcionários, enfim, fornecedores, até a tributação ali do mês, pode ser comprometida sem o empresário estar esperando aquele comprometimento financeiro. Então, manter a sua situação tributária sobre uma gestão fiscal, uma gestão tributária inteligente, é importante demais para manter a sustentabilidade empresarial. Doutor, eu vou falar para você o que eu faço na minha empresa, você me fala se está certo ou não. A gente tem uma rotina ali no departamento administrativo e financeiro, mesmo que a gente não vá participar diretamente agora de uma licitação, e para quem não sabe, o governo federal é o maior comprador do Brasil, né? E é aquele com quem, se você vender, você pode ter certeza que vai receber, porque no fim tem a lei de responsabilidade fiscal, mas o ponto é, a gente tem uma rotina, a gente tem uma pasta com todas, quem gosta de imprimir, imprime, mas no caso a gente deixa digital, com todas as certidões que nós precisamos, municipal, estadual e federal. Elas têm um prazo de validade, aí de 3 em 3 meses, mesmo, porque às vezes ela dura 6 meses, quando você vai tirar, apareceu uma pendência e você não viu, ela sai positiva. Então, a cada 3 meses nós fazemos as emissões de todas elas e se aparece alguma coisa, a gente já resolve para caso haja necessidade, a gente já está com tudo em ordem. É uma boa prática, doutor? É uma excelente prática e é uma prática recomendada. Se você não tiver uma pessoa, um escritório que faça isso por você, empresário, você deve sim ter essa prática dentro da sua empresa por você mesmo. Perfeito, doutora. Agora, doutora, Brasil com uma inflação aí um pouco alta, empresários sofrendo com a competição, né, de produtos importados, naturalmente uma recuperação pós-pandemia, ainda muitas empresas com dívida perante o governo federal, com os seus tributos. Agora, em maio, tem uma grande oportunidade para esses empresários e empreendedores regularizarem a sua situação. Fala para a gente, doutora, sobre essa renegociação, é isso? Na verdade, é uma grande tendência do direito tributário. São as negociações dos débitos tributários. Os processos de execuções fiscais hoje, no Brasil, eles totalizam praticamente 40% de todo o sistema judiciário. Ou seja, uma carga enorme em cima do sistema judiciário. Enorme em cima do sistema judiciário e a maioria desses processos duram, né, percorrem por mais de 15 anos sem ter com efetividade aquele valor sendo cumprido, né, pago pelo contribuinte e também diminuindo a arrecadação do Estado, porque o Estado também precisa arrecadar. Então, nesse aspecto, mudando um pouco o cenário, que antes era sempre de litigar, né, de cobrar o contribuinte de uma forma coercitiva através de execuções fiscais, a Procuradoria da Fazenda ela está atuando através da transação tributária, concedendo benefícios fiscais para os contribuintes, com redução, descontos que podem chegar até a 70%. Isso de tributos federais? De tributos federais, estaduais também tem algumas regras, mas o foco principal está no federal e alguns estados já estão implementando, não são todos, isso vai mudar de estado para estado. São Paulo já faz, por exemplo, né? Mas não são todos os estados que já têm a transação tributária. E você ainda divide esse débito em 145 prestações com uma entrada facilitada e dividida ainda a entrada. Então, para o contribuinte que tem um débito fiscal, é um momento muito oportuno dele buscar regularização para ter CND, para ter o seu negócio caminhando aí com grande prospecção. Obrigado, doutora. Então, você empresário, empreendedora que ouviu a doutora
falando sobre essa oportunidade. Primeiro passo é saber se você está em dia com seus tributos. Então, fazer uma emissão das certidões todas, né, negativas de débitos com os tributos municipais, como, por exemplo, IPTU, com os tributos estaduais, com os tributos federais, que envolvem, né, o FGTS, INSS, o Simples, enfim, todos os tributos, PIS, COFINS e tudo mais, imposto de renda, verificar se você está em dia. Caso você não esteja, agora o governo está trazendo essa possibilidade que até o fim de maio você vai ter essa forma facilitada de poder regularizar. Mas por que regularizar? Tudo bem, você pode até abrir uma conta bancária, PJ, sem certidões, mas você não pode participar de uma licitação, você provavelmente não pode fazer um financiamento, né, juntamente às instituições financeiras, e fora que você tem a possibilidade de execução, penhora e tudo que ninguém quer. Claro que é difícil, muitas vezes o empresário se vê numa situação entre pagar esse ou aquele, mas essa é uma grande oportunidade. E fica aí essa super dica da doutora. E você não sai daí, porque daqui a pouquinho tem muito mais no Conexão Empresarial, aqui no TH+, SBT Interior. Estamos de volta com Conexão Empresarial e agora nesse segundo bloco eu vou conversar com o Dr. Lucas Michiotti, ele que é advogado e CEO da Licitação Segura, tem mais de 10 anos de experiência no ramo de licitações públicas e dando gancho, né, com o nosso primeiro bloco, onde a gente falou sobre saúde financeira das empresas e essa oportunidade, né, Dr. Lucas, que é a venda de serviços e produtos para os serviços públicos, né, para o governo municipal, estadual e federal. Eu queria que você falasse um pouquinho do tamanho desse segmento, né? Primeiro agradecer a sua participação no Conexão Empresarial, que você falasse sobre a oportunidade que é para as empresas a venda de serviços e produtos para o setor público. Joca, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com você, né, falando um pouquinho desse mundo que é a conexão entre a empresa privada e os órgãos públicos. Na verdade, são um pouco mais, né, do que 10 anos, já são praticamente 20 anos me dedicando a essa área. E a venda para o mercado público, seja de produtos e serviços, é a grande oportunidade para as empresas, com certeza, independente do tamanho dela. Doutor, mas e aquele estigma que existe com relação a não recebimento, né? Tem muita gente que tem aquele medo de vender para a prefeitura ou para o governo, ou enfim, para qualquer esfera pública e, mas eu demoro para receber, será que eu vou receber, não vou? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Infelizmente é um estigma, né, que está enraizado ainda, especialmente para os empresários, em razão do histórico do Brasil, né? Um histórico de calotes, de não pagamentos, só que isso tudo mudou após 2000 com a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde todo gestor público, coordenador de despesa, ele tem a obrigação de cumprir os contratos sob pena até de se tornar inelegível. Então isso mudou, esse jogo mudou, né? E o único cliente que toda empresa pode ter certeza que vai receber é de um órgão público. Claro, né? Desde que atenda às especificações do contrato, execute o seu serviço ou entregue seu produto exatamente como foi contratado. E vale a pena o processo? Porque a gente vai falar um pouco sobre o quão é burocrático, né? Até porque envolve dinheiro público. O dinheiro público é o meu dinheiro, o seu e de quem está nos assistindo. Então, obviamente, existe uma responsabilidade muito grande em termos de documentação. Mas quanto que o governo compra? É realmente uma oportunidade? Porque a gente sabe que assim, o empresário sofre muito com alta de preço de insumos, muitos impostos, e ele sempre tenta buscar uma oportunidade de atuar numa nova esfera comercial. O governo compra muito? Bom, o governo compra e contrata de tudo, né? Ele compra desde a agulha até o avião, até a construção de uma usina nuclear. Então, independente da complexidade ou da simplicidade do serviço ou do produto, tudo o governo compra. E são alguns trilhões, né? Bilhões, dezenas de bilhões de reais que são destinados aí para as aquisições públicas. Como você bem disse, é um processo burocrático, né, que exige uma série de atenção e cuidados, né, por parte de quem está sendo contratado pelos órgãos públicos. E como você bem disse, por ser um dinheiro público, que é meu, seu, nosso, de todos, é indispensável que o rito desses processos sejam observados e seguidos.
Mas ainda que tenha toda essa burocracia que é necessária para transmitir a transparência, para transmitir a idoneidade e a seriedade do processo de contratação, é sim possível, né, ter contratos vantajosos para os empresários, né, com alto valor agregado, com margens saudáveis, claro, respeitado e seguindo aí os cuidados que são necessários para essas contratações. Eu tenho percebido ao longo dos anos que muitos empresários acabam ficando desestimulados de participar desses processos licitatórios em razão, como você bem disse, né, uma situação alta do custo de insumos, né? A gente tem vivido um momento econômico sensível, variação cambial, combustíveis, né, subindo às vezes muito, e existem expedientes legais, né, para que quando esses contratos ficam desequilibrados, porque a gente não consegue prever, né, catástrofes naturais, passamos recentemente pelo Covid, enfim, situações que não têm previsão quando do ato da formulação da proposta, os empresários têm expedientes legais para se pedir o reequilíbrio desses valores, né? Existe essa fundamentação legal, existe essa possibilidade e ela deve ser usada. Então, todo esse ordenamento jurídico, todas essas possibilidades legais para repactuar e reequilibrar os valores contratados devem ser usados e muitos não usam. Então, muitos não usam. Só para deixar isso muito claro para quem está nos assistindo, é porque basicamente a gente vê, por exemplo, muitas obras públicas inacabadas, né? Porque de repente no processo licitatório, não é o caso de todas, mas pode acontecer ali uma proposta irreal, né? Uma empresa que faz uma proposta irreal, de repente descredita outros participantes, só que ela não consegue entregar de fato a obra. Existe então uma melhora nesse processo licitatório para que realmente existe a responsabilidade do órgão público para a contratação não apenas pelo menor preço, mas sim por aquele que tem melhor capacidade de entrega dentro do melhor preço, é isso? É mais ou menos por aí, tá, Joca? Os órgãos que estão contratando, eles têm a responsabilidade de fazer toda a previsão do projeto de que vai se contratar e buscar não só o melhor preço, mas especialmente aquele que é mais eficiente, né? Inclusive, nós tivemos uma alteração grande em relação à legislação que trata das licitações, que é a nova lei de licitações, obrigatória para todos os órgãos desde o começo do ano passado, em que a palavra de ordem é planejamento e eficiência. Então, ainda que se pague mais caro, o órgão é obrigado a primar pela eficiência. Quais os cuidados que esse empresário tem que ter, né, que for participar no caso que você citou de uma obra pública? Ele deve fazer uma análise criteriosa do que está sendo exigido dentro desse futuro contrato. Se tiver questões que ele percebe que vai ter problemas nessa execução contratual ou que vai gerar algum prejuízo e tornar a obra inacabada, ele deve questionar o órgão, ele tem esse dever, inclusive colaborativo. O que eu havia comentado desse reequilíbrio de valores é quando situações em que não estavam previstas na hora da elaboração da proposta acontecem. Inesperadas e adversas. Exemplo, um fornecedor de hortifruti para uma creche. Teve uma grande geada, queimou toda... Sim, né? É um fato não previsível, né? E que não tem o empresário aí não tem controle sobre isso. Ou até mesmo numa obra, às vezes chuvas torrenciais acabam inviabilizando, né, algumas coisas na obra ou gera algum tipo de prejuízo, ele pode e deve pedir essa repactuação de valores. Agora, doutor Lucas, você me corrigiu de forma muito adequada com relação aos seus 20 anos de experiência. Você já trabalhou em empresas, agora recentemente você montou, né, você idealizou a licitação pública. A gente queria falar agora do Lucas empresário, né? Como foi esse processo? Assim, muita gente tem vontade de empreender, de sair de repente de um trabalho estável, uma contratação em carteira e tal, e montar a sua própria empresa. Até para a gente
o intuito do Conexão Empresarial é muito trazer esse lado pessoal do empresário, do empreendedor, e você, mesmo advogado, agora também é um empresário, além da licitação segura, que a gente vai falar o que ela faz, tem outros projetos acontecendo, a gente vai falar sobre eles no futuro, mas quando foi que te deu esse start de assumir o risco de ter seu próprio negócio? Na verdade, o desejo sempre existiu, né? Eu acredito muito que tudo começa com um sonho, né? E todos nós sonhamos com alguma coisa, independente do que ela seja. E eu passei por um processo de autoconhecimento, né? Entender quais eram os meus muros, as minhas barreiras, o que me prendia, né? E fui identificando, foi ficando mais claro qual era o meu propósito de vida. Inclusive, eu deixo um agradecimento muito especial para minha esposa, Priscila, que eu amo demais, né? Que ela foi a mola propulsora de eu efetivamente buscar essa caminhada. A partir do momento que você se conhece e entende qual é o seu propósito de vida, independente de qual seja, aí sim você tem todas as ferramentas, né, para buscar aquilo que era sonho, se transforma em projeto que vai se escalonando aí em objetivos e um cronograma de atividades. E claro, coragem, né, é indispensável, e todos nós temos que ter o maior sócio e o melhor sócio que todos nós podemos ter, que é Deus, independente de religião ou de crença que cada um tenha, né? Que aí sim, né, todos nós aí vamos ter as ferramentas indispensáveis para efetivamente buscar os nossos sonhos. Esse foi o Dr. Lucas Miquiniotti, da Licitação Segura. Inclusive, convido você, empresário, você que está nos assistindo, a seguir o perfil nas redes sociais da Licitação Segura, que é uma empresa especializada em dar assessoria para pequenos, médios, grandes empresários. Lembrando que o governo, como o Dr. Lucas colocou, compra desde papel higiênico para a escola, hortifruti para a creche, papelaria para as escolas, construção de obras de construções civis, enfim. É uma grande oportunidade para você incrementar a receita da sua empresa. Siga a Licitação Segura nas redes sociais. O Dr. Lucas compartilha vários conteúdos super interessantes. E eu deixo aqui o meu convite para vocês estarem junto com a gente no próximo sábado, às 7h20 da noite, aqui na telinha do TH+, SBT Interior.